Oi, boa noite. Um terremoto de magnitude 5,5 provocou muita destruição no Peru. Senhores, o anel de fogo do Pacífico está muito agitado nos últimos meses. E após terremotos no Japão, Califórnia, Venezuela, México, né? E agora está sendo a vez do Peru. Eu já até levantei a possibilidade, né, do Peru tremer e também o Chile. Tendo em vista também que tanto o Peru como o Chile são palco de terremotos destrutivos, né? Eu chamo de terremotos apocalípticos, principalmente o Chile. Lembrando que o terremoto mais poderoso já registrado foi um de 9,5 no Chile. E matou aí mais de 50, 60 mil pessoas. Destruiu tudo, provocou tsunami. Isso aconteceu em 1960, tá? Porém, meus amigos, o terremoto do Chile, do Peru, apesar de ser um terremoto moderado, bem próximo ali a quase 200 quilômetros de Lima, com epicentro em Sicaia, só confirmar aqui, o epicentro foi em Sicaia, no Peru, e provocou muita destruição, deixou mortos e também 5 mortos, entre 5 a 6 mortos, dezenas de feridos e muitos desabrigados. Eu vou mostrar as imagens a seguir. Eu peço que vocês compartilhem essa informação. Un nuevo sismo sacude a América Latina. En la noche de este sábado, un movimiento telúrico de magnitud 5,1 sacudió la región andina de Perú. Según el reporte oficial, 5 personas murieron y más de 20 resultaron heridas. Decenas de viviendas quedaron destruidas o dañadas. Mais de 20 feridos, dezenas de casas foram destruídas. Vemos ali a equipe de resgate. E o que chama a atenção que mesmo sendo um terremoto moderado, ele já se for um sismo superficial, em uma região povoada, imagina, terremoto 5,5 no centro do Rio de Janeiro, com 8 km de profundidade. Então vai provocar muita destruição e vai matar muita gente. Então não precisa ser um terremoto 6,5 de 7. Apenas um terremoto moderado, raso, em uma região, são 3 combinações. O moderado de 5,6, 5,5, 5,4. com 10 km de profundidade, em uma região povoada, já é uma combinação catastrófica. Interrumpieron la tranquilidad de los residentes. Así se sacudió la región andina peruana la noche del sábado. A las 9:24 de la noche, un sismo de magnitud 5,1 y una réplica de 3,7 interrumpieron la tranquilidad de los residentes de la provincia de Chupaca, la zona más cercana al epicentro. El movimiento sísmico se sintió en varias provincias de la región, pero principalmente en el anexo de Pumpunya, en el distrito Chongos Bajo. Allí alrededor de 49 viviendas resultaron destruidas, mientras que un total de 200 personas resultaron damnificadas. Las autoridades se movilizaron de manera inmediata para iniciar las labores de búsqueda y rescate entre los escombros. Con la luz del día, la magnitud de la tragedia. Que se han caído las casas, pero como ven, está inhabitable de todas las casas. El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil, Luis Vázquez, entregó un reporte tras el sismo. 5 fallecidos, 21 heridos, de los cuales 11 fueron enviados al Hospital Nacional del Centro Daniel Alcides Carrión. Hasta el momento, lamentablemente, hay un reporte de 5 fallecidos, tenemos alrededor de 300 damnificados, tenemos 48 viviendas destruidas, también dos hospitales que están en Moncada que han sido afectados, hay una iglesia en Canicruz que lamentablemente ha sufrido también daños. Al momento seguimos evaluando y monitoreando el sismo con la finalidad de poder tener ya una información más definida, ¿no? La Policía Nacional desplegó un equipo de emergencia de primera respuesta que continúa realizando labores de búsqueda y rescate, remoción de escombros, evacuación de personas afectadas, atención prehospitalaria y apoyo a la población en las zonas de mayor impacto. Con el gobierno regional de Junín se están llevando bien ayuda humanitaria. A igreja ela foi danificada, né, principalmente. Essa igreja foi danificada, as equipes de resgate continuam retirando os escombros, né, das igrejas e casas também que desabaram. Provavelmente foi uma região também ali muito povoada e tinham pessoas dentro dessa igreja. Pode ser que o número de mortes aumente, né, porque até o momento os 20 feridos, mais de 300 pessoas ficaram sem casas, né. Aí as pessoas tiveram que passar a noite na rua com lençol, porque lá o Peru tem uma região muito fria, né, inverno aqui no hemisfério sul. E as pessoas tiveram que dormir, passar a noite, né, do lado de fora com cobertor. E aí na luz do dia,
né, que dá para ter, né, hoje, né, durante o dia, que deu para ter uma noção melhor dos danos e dos estragos, tá? Eu já sabia que isso ia acontecer, né, tendo em vista o terremoto na Venezuela, a placa do Pacífico, né, o anel de fogo do Pacífico demonstrando muita atividade. Eu sabia que ia chegar na vez do Chile, do Peru, tá? E não vai demorar muito, vai acontecer no Chile também. Varias provincias de la región, siendo el anexo de Pumpunya, en el distrito de Chongos Bajo, la zona más afectada. Então vemos ali a TV, né, local, né, fazendo a matéria, dando mais informações a respeito desse sismo. De Defensa y el jefe nacional del INDEF, al gobernador regional de Junín, também al... Meus amigos, o Peru é o seguinte, desde quando eu comecei com esse canal aqui, eu já mostrei rachaduras gigantescas no solo do Peru, ainda mais sendo gravado com fortes chuvas. Então, diversas falhas geológicas cortam esse país e, juntamente com chuvas, praticamente ali as montanhas, as estradas estavam desabando sozinho. Eu já mostrei isso muito aqui no canal. Então, a área do Peru, ela é uma área muito, muito, muito complicada. É um país muito complicado, o solo ali, principalmente por conta de falhas geológicas também. ¿Qué nos puede detallar solamente qué acciones van a desarrollar en la visita, por favor? Ya estamos desarrollando acciones. E a gente vê também, meus amigos, as construções, né? As construções não tem ferragem nenhuma igual aqui no Brasil. Né? Praticamente as pedras são empilhadas, cara. Qualquer abalo sísmico vai derrubar. Vai derrubar, igual na Turquia. O que aconteceu aquele massacre na Turquia? Com aquele terremoto de 7,8, não sei, que matou mais de 100 mil. Por quê? As construções. Os prédios na Turquia parece que não tem nem fundação. Embora com um terremoto de 8 ele derruba mesmo. Com fundação ou sem fundação. Mas, pela maneira com que eu vi os prédios destruídos, cara, os prédios praticamente pularam do chão. Inteiro, vamos dizer. Com a base inteira. Os prédios parecia que os prédios foram colocados assim, encaixados. Só isso. Então os prédios não vi ferragem, não tinha uma fundação. Não é? Então, o governo turco, sabendo que é uma área de alta sismicidade em Elazig, Istambul, diversas falhas cortam a Turquia, era para se por lei uma superestrutura, igual no Japão. Os prédios no Japão balançam de um lado para o outro, absorvem o impacto. Não é? Então isso também tem a ver. Socorrer a los damnificados y brindarles la atención inmediata que... Extrañas luz. Vamos ver aqui no X. Diversos perfis. Terremoto 5.5 ocorreu no Peru, com epicentro bem no sul de Chupaca. O sismo causou vários danos na cidade de Huancayo, capital do departamento de Junín. Então vemos aqui mais imagens sendo compartilhadas, as pessoas ali tranquilas, e quando de repente la tierra empezó a temblar. Dá pra ver que é uma área muito povoada. Isso foi na noite de ontem, horário de Brasília, 23 horas, horário daqui do Brasil, 9 horas da noite, né, 21 horas, horário do Peru, horário local de lá. Fuso horário de 2 horas de diferença, do Chile 1 hora, do México para nós aqui 4 horas de diferença. E provocou até mesmo rachadura no solo, senhores. É isso. Eu me lembro, né, e naqueles dias ocorreriam diversos terremotos, muitos eventos climáticos, né, em toda a Terra, varreriam a Terra, locais que não eram de costume iriam tremer, né? Tudo isso está na Bíblia, Mateus 24. Então, quando eu vejo esse tipo de coisa, eu sempre me lembro desse capítulo. Sempre me lembro. O Peru também, ele possui histórico de
de muitos terremotos, tá? Porque é uma área que se encontra bem na área de fogo do Pacífico. Já já vamos checar, vou checar a área. Então, quando tá tendo Copa do Mundo, né, final Argentina e Espanha, tá na cara que foi combinado, né? O juiz até anulou um gol da Espanha, né? Quem viu o jogo, né, sabe muito bem o que aconteceu, né? Pois é, vemos ali manipulação o tempo todo. Aí as coisas estão acontecendo, senhores. As coisas estão acontecendo pelo mundo. Não adiantou o juiz roubar para a Argentina, né? Não adiantou. Parece que a Espanha vai vencer, né? Porque no momento do vídeo eu estou gravando o vídeo com o jogo em andamento, né? Mas da última vez que eu parei de ver o jogo, a Espanha estava 1-0. Mas o que eu quero dizer é que está na cara que a Argentina foi ajudada o campeonato todo. Porque o juiz agora, inclusive, anulou um gol da Espanha, o primeiro gol da Espanha, sendo que deu falta em cima da Argentina, não houve falta nenhuma. Os zagueiros da Argentina se jogaram, o goleiro se jogou, foi um gol livre, mas foi anulado. Então, cara, sinceramente, está me desanimando até de ver futebol, por incrível que pareça. Eu sempre gostei de futebol. Torço pro Fluminense, mas eu digo assim, eu estou desanimando de assistir televisão. A única coisa que eu via era futebol, Copa do Mundo, mas eu vendo essas coisas estou desanimando, cara, porque eu conheço de futebol. Eu não sou especialista, mas eu joguei futebol há muitos anos. Muitos anos. Então eu sei quando ocorre uma falta, quando não ocorre. Eu conheço pelo menos o básico das regras. Tá? O Egito era para ter ganhado a Argentina. Só não ganhou porque foi roubo. Então, meus amigos, o mundo é isso aí. É uma matrix, é uma farsa, lamentavelmente. É assim que funciona. Então aqui mais imagens. E eu vejo que as pessoas precisam acordar para essas farsas, tá? As pessoas precisam acordar para esse tipo de coisa. E provocou rachaduras em até o momento 6 óbitos, em várias regiões. E essa igreja foi muito danificada. Bom, profundidade desse tremor, 10 quilômetros de profundidade, em Sicaia. O epicentro foi em Sicaia, praticamente 200 quilômetros de Lima. Bem nessa localização, vamos ver se é uma área muito povoada, está mais ou menos uns 200 quilômetros de Lima. Então, o local do terremoto, está sendo até marcado aqui no Google Terra. Está dando para ver, tá? Tem hotéis, é uma área muito povoada, né? Uma área povoada, igual eu disse no início do vídeo, terremoto 5.5 acontecendo no deserto, em Atacama, no Chile, beleza. Agora o de 5.5, uma região povoada, com muitas casas, com muitos comércios, como vocês estão vendo aqui, ó, como vocês estão observando. Olha, foi bem próximo dessa região aí bastante povoada. Restaurantes. Então, por isso, provocou muitas mortes. 6 morreram, pode ser que o número de óbitos aumente, tá? Então, meus amigos, observem essa linha bem no mar, é o encontro tectônico da placa do Pacífico com a nossa placa sul-americana, né? Eu explico muito isso para vocês. É onde o Brasil está apoiado. Então, a placa sul-americana ela faz um movimento contra o Peru, contra o Chile, né? E a placa de Nazca, né, não é nem a placa do Pacífico, a placa de Nazca ela faz o sentido contrário, e as duas pressionam. Então é um terremoto direto, porque elas ficam fazendo esse movimento de choque, que é o movimento convergente. Então é que a placa de Nazca ela mergulha por baixo da placa sul-americana, atravessa toda a Argentina e até mesmo acredita-se que mergulha por baixo do Acre. Então por isso que ocorre terremoto de 6, né, de 6.5, bem na localização de bem no Acre. Por quê? Porque ela, vamos dizer, ela provoca atrito, né? Bem ali abaixo, costuma provocar atrito por baixo da Argentina, por baixo do Acre, né? Por baixo do Amazonas, da Bolívia, tá? Essa placa aqui. A placa de Nazca, né? Então, impactos a todo momento. E o Chile que se cuide, tá? O Chile que está sendo massacrado por chuvas.
Se eu tiver tempo, eu faço um vídeo sobre isso. Tem muita gente morrendo também com um rio atmosférico provocando uma grande quantidade de chuva no Chile. Ainda bem que esse rio atmosférico não vai se formar sobre o Brasil. Meus amigos, eu agradeço pela presença e até as próximas informações. E outra coisa, eu vou deixar, ou melhor dizendo, apontem a câmera do celular para esse QR Code ou no link que eu vou deixar fixado no topo dos comentários. É um material explicando de uma forma assim, de uma forma bem objetiva, como você montar um kit de sobrevivência e também como estocar alimentos, tá ok? E depois é só você digitar o seu e-mail que você vai receber material. Até mais, tchau.